Michael Salla. Uma nova tomografia computadorizada de múmias de Nazca. Vamos resgatar essa informação para eu trazer a informação bombástica para vocês sobre as múmias de Nazca. O assunto reacendeu novamente em 2023 no parlamento mexicano através do Jaime Maussan. Ele também trouxe a esfera de Buga à baila. Agora a esfera de Buga está sendo investigada pelo Dr. Steve Greer. É quase certo que a esfera de Buga seja autêntica e está praticamente confirmado através de novos laudos científicos que as múmias de Nazca são, sim, são entidades não humanas e não enxertos de animais, como era dito anteriormente no primeiro laudo do Peru. Pois bem. Uma nova tomografia computadorizada de múmia de Nazca mostra que elas são genuínas e não falsas, como afirmam os desmistificadores. As múmias de Nazca mostram uma forma de vida inteligente e não humana, com características reptilianas e bípede. Na verdade, eles são insetoides. Tem algumas espécimes, são várias espécimes diferentes que compartilham características comuns. Então, algumas múmias de Nazca, na verdade, têm características de reptilianos e outras de insetoide. E algumas também até de seres alados. Algumas múmias de Nazca são idênticas ao Alien. Lembra do filme Alien? Parece o Alien do filme. Pois é. Cabeça triangular, bem comprida, uma cauda bem grande, corpo esguio, anda de 4, bem semelhante ao Alien. Em suma, outra espécie inteligente que evoluiu ou surgiu. Provavelmente, meus amigos, se trata de seres intraterrenos, tá? Porque eles habitam em cavernas, numa rede de cavernas no Peru. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês um professor, um cientista do Peru, que é o Dr. Roger, que confirma essa veracidade. E muitas dessas múmias, tá, dessas espécimes, estão vivas. Estão sendo caçadas pelos sites negros. Isso aqui é terrível. Isso aqui é uma notícia bomba. Vivas! É isso mesmo. Vamos dar continuidade. Desenway. Fonte. Por anos e anos nos disseram que as múmias de Nazca eram falsas, parte de animais costurados, enxerto, de animais com corpos humanos. Lixo para atrair turistas, isca da mídia para os crédulos. E para ser sincero, no começo eu não sabia de nenhuma das duas coisas, mas agora, depois de ver o estudo completo de comparação de tomografias computadorizadas de 2025, ler todas as análises anatômicas e vasculhar os dados brutos de densidade tecidual, não há mais dúvidas. Esses seres são reais. Biológicos, naturalmente mumificados, e não se encaixam em nenhuma categoria específica do Homo sapiens, que a ciência oficial queira enquadrá-los. Inclusive o próprio Dr. Gary Nolan, que faz parte agora do Instituto Skinwalker, junto com o Jake Barber e o Michael Herrera, ele afirma que, olha, essas digitais dessas múmias aqui não são humanas e nem de animais. Então, provavelmente, esses seres são, sim, são oriundos, têm origem em entidades não humanas. Pois é. De qualquer forma, fingir que elas não existem é covardia. E olha a tática que eles usam. Os nativos locais criaram réplicas das múmias de Nazca. São bonecas, tá? Bonecas de 30 centímetros, que são de fato fake, são falsas, são feitas de fato com ossos de animais. Aí eles pegam tudo e colocam na mesma panela. Isso aí é desonestidade intelectual. Não é ciência, as múmias de Nazca não são farsa, elas são biológicas, são autênticas, estão aqui para nos lembrar que a história do nosso planeta e da nossa espécie é muito mais estranha, profunda e misteriosa do que qualquer coisa que a maioria das pessoas ouse imaginar. Pura verdade. Vou resumir aqui para vocês. E tem várias matérias, bom recapitular isso aqui para vocês entenderem a grandeza dessa informação. Cientistas dizem que as múmias alienígenas são 100% reais. Então teve uma contestação do laudo original, que alegava que as múmias eram um enxerto de ossos de animais com humanos. Pois é, e tecidos humanos com animais, e vice-versa. É como se fosse um Frankenstein. Aqui, o Dr. José Salsi, ex-diretor do Departamento Médico da Marinha Mexicana, analisou 21 dos corpos estranhos encontrados em impressões digitais
desgaste ósseo, formação dentária, características musculares e órgãos internos, provando que são organismos biológicos 100% reais. Pois é. Inclusive tem um aqui que estava gestante, né? Acharam aqui. Uma das múmias. Quem propiciou isso foi o Jaime Mussa. Bem interessante. Agora, meus amigos, é bom vocês entenderem o seguinte. Aqui é uma informação que vocês precisam ter informação de base para interpretar isso corretamente. Se não tiver um grande banco de dados para você comparar uma coisa com outra e saber distinguir os conceitos, isso aqui dá pano de manga para muita desinformação. Então, eu vou trazer isso para vocês com calma, porque isso aqui é uma informação bombástica. Prestem atenção. Prestem atenção, porque é muito fácil confundir as coisas. Prestem atenção. Algumas múmias de Nazca ainda estão vivas. Sim, estão vivas. E, na verdade, eles residem num complexo de cavernas na região do Peru e são ativos até hoje. Ativos até hoje. Depois que Jaime Mussa ressurgiu com um novo laudo a partir da audiência da Câmara de Deputados do México em setembro de 2023. Isso aqui não é um pacote, isso aqui é estudo, é pesquisa, juntando várias informações diferentes. E reacendeu o assunto como um novo laudo científico, contestando o laudo original do Peru, como eu demonstrei para vocês. Mostrando serem, de fato, entidades não humanas. Por certo, não extraterrestres. Descarto a hipótese de serem extraterrestres. Provavelmente se trata de criptoseres. Quem são os criptoseres? Criptoseres são seres que vivem no interior de montanhas, no interior do complexo de cavernas profundas, como foi sugerido pela teoria de Harvard, ok? Então, existe uma teoria oficial dos criptoseres. Eles vivem também em bolsões que funcionam exatamente iguais como aquíferos, tá? Bolsões no interior da Terra. Também é um dos locais onde residem os criptoseres, que são seres da intraterra, e até mesmo no interior da Lua, no qual o JP teve contato, inclusive, com um desses seres que vive no interior da Lua. Inclusive atestado pelo Dr. Greer e até mesmo pelo Dr. Gary Nolan. Até Gary Nolan garantiu aqui que provavelmente essas múmias são autênticas. Quase certo. Ele só não falou que é certo porque ele é cientista e ele não pôde investigar isso com as próprias mãos. Ele falou, pelos indícios que eu tenho, pelos dados que eu tenho, isso aqui é autêntico, sim. O Dr. Roger, peruano, Zoniga Avilés, da Universidade de Ica, Peru, faz uma denúncia incrível, afirmando que as múmias de Nazca abrangem características físicas extraordinárias. Sua origem é crucialmente a alegação de que alguns desses seres podem estar vivos e atuando numa rede de cavernas no Peru até os dias de hoje. Inclusive, meus amigos, ele com certeza está tendo cobertura dos chapéus brancos para isso. Porque ele está vindo a público agora. Então não é só ele, é uma equipe. Ele, jornalistas, outros cientistas estão colaborando e trabalhando junto com empresas, presta atenção, instituições e agências de inteligência internacional, com certeza com apoio dos Estados Unidos, trabalhando para que isso possa vir a público o quanto antes. Porque isso vai abalar, vai ser uma quebra de paradigmas e tanto. A nossa compreensão da realidade. E a história vai ter que ser reescrita a partir disso. É bom aqui, meus amigos, alguns dados aqui são importantes para que haja devida compreensão desse assunto. Por exemplo, aqui, Eric Burson, congressista. O Eric Burson, que teve há pouco, faz um mês atrás, foi visitado pelo Dr. Steve Greer e o Michael Herrera. Pois bem, Eric Burson. E também ele tem contato com o Chris Bradson. E também com o Dr. JJ Rutark. Ele é bem próximo a Donald Trump. Eric Burson. E ele faz parte da Força Tarefa também, junto com a Ana Paulina Luna, de investigação de UAPs. Eric Burson, ele conversou com o denunciante de UAPs, que é o David Crush, que é conhecido de todos,
que diz que os seres de Nazca se assemelham ao que ele havia visto em cenários secretos. Isso aqui é muito sério. Então, o David Grush diz que esses seres existem em outras partes do mundo e que existem exemplares desses seres na mão do Serviço Secreto Espacial. Isso aqui é muito sério. Tem implicações seríssimas também. E tá aqui o post do Dr. Gary Nolan, diz que as impressões digitais das múmias são denominados tridáctilas, porque eles têm 3 dedos. Todos eles têm essa característica, possuírem 3 dedos apenas. Não corresponde, por exemplo, a nenhum ao ser humano e nenhum animal conhecido na Terra. Então, é de origem não humana mesmo. Aí tem mais, polo da verdade. Isso aqui é uma informação antiga, mas bastante atual, que vocês precisam saber, para saber interpretar este assunto corretamente. 10 de novembro de 2024, últimas notícias. Múmias alienígenas não humanas de Nazca. Juiz Matila revela artefatos descobertos junto às múmias de Nazca. Então, as múmias de Nazca têm esses artefatos aqui. Com certeza a linguagem deles, tá, meus amigos? É a linguagem que eles utilizam. Olha que interessante, na pedra. Uma espécie de linguagem escrita em algumas pedras. Bem interessante. Primeiro lugar, essa espécie de intraterrenos, as pessoas têm que ter compreensão das coisas, não confundir alhos com bugalhos. Intraterrenos existem várias categorias de espécies diferentes. Então, existem seres de terceira densidade que são relativamente primitivos, não evoluídos, como se fossem os homens da idade da Era do Bronze, tá? Nesse nível tecnológico. Existem seres também da intraterra e criptoseres de quarta, quinta densidade, e alguns são muito sofisticados e tecnológicos. Até mesmo de outras densidades. Então tem que ter isso em vista para analisar isso de forma correta. Ok? Pois bem, por exemplo, reptilianos. Por que se faz tanta confusão com reptilianos? Por que existem reptilianos? No Vietnã, em cavernas, numa rede de cavernas, no Vietnã, nos Estados Unidos, que são reptilianos primitivos. Agora, no interior da Terra, existem outras espécies de reptilianos sofisticados e evoluídos, da quarta e da quinta densidade, como Lacerta, por exemplo, a entrevista Lacerta, de 1999, do Oliver K., que é um codinome, que entrevistou Lacerta. São coisas diferentes. É a mesma coisa você chegar e dizer que os humanos da superfície e o pessoal de Telos e Poside são o mesmo ser. Claro que não. Os seres humanos, apesar de ter características semelhantes a seres humanos, os seres de Telos e Poside estão na quinta densidade, e nós estamos na terceira densidade. Os seres de Telos e Poside conseguem viver, são seres milenares, quase 1000 anos de idade, a perspectiva de vida, e nós, 80, 90 anos. Então não é a mesma coisa. Só que fazem isso, por exemplo, com os reptilianos. Isso é desonestidade intelectual. Coloca tudo na mesma panela. Aí faz a maior confusão e cria-se várias narrativas e histórias sem pé nem cabeça, porque não sabe distinguir as coisas. Pois bem. Características físicas e tipos de seres. As entrevistas trouxeram informações sobre a existência de diversos tipos de corpos ou seres encontrados. Entre as características físicas notáveis, relatos estão. Tudo isso que eu estou falando, eu tenho as evidências, eu tenho todos os artigos, tudo documentado. Que eu não vou apresentar tudo aqui para vocês, senão vai ficar muito extenso. Eu não vou conseguir, por exemplo, apresentar a atualização do JP. Tá? Mas tudo que eu estou alegando aqui, eu não tirei da minha cabeça. Eu tenho como provar isso. Com várias evidências diferentes. Por exemplo, características físicas e tipos de seres. As entrevistas trouxeram informações sobre a existência de diversos tipos de corpos e seres encontrados. Entre as características físicas notáveis relatadas estão, presta atenção nisso aqui, corpos com caudas longas, dentes afiados e crânios triangulares. E alguns deles são descritos como parecidos com alien. Parece isso aqui mesmo. Cabeça triangular bem comprida, só que aqui tá meio exagerado. Tá? Não é exatamente igual a isso aqui, tá, meus amigos? Do que é retratado no filme. É parecido, lembra bastante esta criatura. Bem alongado, dente afiado. Pode ver que tem dente afiado. Cauda, né? Pois é. Que coisa, hein? Que coisa. Seres que se assemelham a insetos ou insetoides, com corpos finos. Seria mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Olha só isso aqui.
Vedite, canal Vedite. Olha isso aqui. Bem interessante. Bem fininho, parece um gravetinho, né? Parece um homem esguio também, lembra bastante. Lembra muito. Pois é. Seres se semelham a insetos insetoides com corpos finos. O Dr. Roger mencionou um ser que possuía uma barbatana de tubarão nas costas. Inclusive, ele fala que ele podia sentar em cima da sua própria barbatana, como se fosse uma cadeira portátil. Só que, no caso, a cadeira está nas suas próprias costas. Menção aos tridáctilos, seres que possuem 3 dedos. Apesar de características e morfologias diferentes, todos eram tridáctilos, ou seja, apesar de eles terem morfologias e características diferentes, todos têm a mesma característica. Todas essas espécimes possuem 3 dedos. Também foi encontrado um crânio enorme de um gigante, medindo 60 centímetros. Um baita cabeção. Tá? Um cabeção disso aqui. Tá? Um cabeção desse nível aqui. Uma cabeça de 60 centímetros, no mínimo, mais ou menos 3 metros, 3 metros e 20, passando dos 3 metros de altura. O crânio de um verdadeiro gigante. Outros seres são descritos como pequenos, bem pequenos. Assim, 20 centímetros, 30 centímetros. Alados, que lembram fadas. Fadinha, porque elas têm uma espécie de asa, só que a asa está atrofiada. Pouco desenvolvida. Mas, quem observa, à primeira vista, vai associar com as fadas. Interessante. Embora atualmente não possam voar, podiam fazê-lo em algum momento. Diz o professor, cientista. Vamos continuar. Origem e o estado vivo dos seres. Presta atenção. Todos esses corpos, sejam os espécimes preservados ou seres vivos, parecem ter se originado do mesmo local, numa rede de cavernas no Peru. O local de origem é um grande sistema de cavernas do Peru, onde essas múmias preservadas foram encontradas. A maior revelação é a possibilidade de que alguma dessas múmias possam estar vivas. Se estiverem vivas, não são múmias, mas sim seres que ainda habitam o sistema de cavernas. Desculpem. Isso aqui é simplesmente surreal. O Peru abriga diversos sistemas de cavernas notáveis, alguns com grande valor arqueológico e turístico. Então, o Peru tem múltiplas redes de cavernas diferentes. Esses seres vivos estariam correndo soltos nas cavernas, livre, leve e soltos. E, alarmantemente, sendo caçados por caçadores furtivos. De forma secreta. Furtivamente, esses seres estão sendo caçados pelos sites negros. Então, sites negros, como são seres primitivos, eles têm medo que esses seres se encontrem com a população e falem a verdade. Então, imagine que nas aldeias do Peru, no Acre, tá? No Amazonas, esses criptoseres, ou seres da intraterra, comecem a entrar em contato com a população. Então, eles têm medo desse encontro. Lembrando que eles são benevolentes e eles estão sendo torturados e desencarnados. Só que é um verdadeiro crime, tem que estar sendo denunciado. Vocês estão entendendo, meus amigos? É isso que se trata. E os chapéus brancos estão tentando intervir. E transmitir essa informação, porque uma forma disso parar é trazendo a verdade à tona. Estão compreendendo? A verdade à tona. Então, por que será que o alien foi demonizado? Um ser com essa característica. Porque se alguém vir, vai associar ele com uma coisa terrível. Mas a verdade é um ser benevolente. É assim que eles trabalham. Então é uma psiópse. Para trabalhar o quê? No seu imaginário coletivo. Para que você tenha uma resposta negativa. É assim que eles trabalham, esses trevosos. Pois é. Isso é muito sério mesmo. Sério de verdade. Que coisa. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado nesse momento. A crença de que seres vivos é corroborada por relatos de pessoas que dizem tê-los vistos. Pesquisa e acesso público.
Existem esforços em andamento, segundo o Dr. Roger, para pesquisar e divulgar a verdade sobre essa descoberta. Então, pessoas estão trabalhando para trazer isso à tona, à baila. É claro que é um desafio também. A empresa Colossal Ciência, que é a mesma que trouxe novamente à vida, supostamente, o cão terrível, que foi extinto há 10 mil anos atrás, que é uma empresa que trabalha com genética. Né? Lembrando que eles pegaram genes deste cachorro extinto, esse lobo, melhor dizendo, cachorro não, lobo, né? Lobo gigante extinto, fizeram uma adaptação genética. Então, na verdade, não é a mesma espécie, tá, que ressurgiu, mas uma adaptação genética, algo similar, parecido. Essa empresa Colossal Ciência, conhecida por seu trabalho como Lobo Terrível, está trabalhando com as múmias de Nazca. Foi levada a questão se essa empresa estaria tentando trazer os seres de volta à vida. Eles estão trabalhando com a múmia de Nazca. Talvez eles queiram recriar esses seres. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado. Agora, o que é mais impressionante é que o Dr. Roger fala que eles estão sendo caçados por caçadores furtivos, ou seja, de forma secreta, sigilosa, que estão tentando extinguir. Geno. Lembra do Geno? Pois é isso aí. Querendo fazer mal para esses seres, com medo que eles entrem em contato com a população. E os chapéus brancos estão trabalhando para que essa informação venha à baila. Por isso que é bom vocês entenderem, nem todo ser da intraterra é super poderoso, sofisticado e tecnológico. Muitos dos seres, amigos, o mundo esse mundo da intraterra é como se fosse um universo à parte. E nesse universo à parte, você tem seres da terceira densidade, você tem seres primitivos, você tem seres super evoluídos tecnológicos, você tem seres da quarta, da quinta e até mesmo da sexta densidade. Então, um universo inteiro. Então, a maioria dos seres que vivem nessas redes de cavernas são seres primitivos. Por exemplo, no Vietnã, isso foi documentado, inclusive fotografado. Existem evidências, grandes evidências, com testemunha, que existem reptilianos, primitivos, que vivem nessas cavernas, que é claro que você não vai querer se deparar com eles. Porque eles vão te enxergar, não que eles sejam maus, mas eles vão te enxergar como se fosse uma galinha. Deu para entender? Comida, vão te ver como um jantar. Nada pessoal, né? Nada pessoal. Isso não significa que eles sejam negativos. Agora, por exemplo, também existem outros seres reptilianos que vivem no interior da Terra, da quarta e da quinta densidade. Esses não vão te enxergar como um jantar. Então, esses têm uma visão, uma percepção de consciência e tecnologia totalmente diferente. Então, tem que saber distinguir as coisas. Porque se não tiver esse conhecimento de base, porque é importante. Eu até separei aqui um conhecimento de base sobre os criptoseres. São mais de 150 slides. É impossível transmitir aqui. Tá, meus amigos? Aqui com base, com visualizadores remotos, várias evidências que provam o que eu estou falando. Tem um combo de informações, pesquisa de Harvard, várias pesquisas diferentes, visualizadores remotos, testemunhas militares, aqui testemunha no Vietnã, um combo de informações, um combo de informações. Só que a maioria não tem paciência para isso. Eu entendo isso, entendo. Então, eu geralmente vou transmitir isso no webinário. Numa live aberta, é um estudo muito extenso. Eu só estou trazendo isso para que vocês entendam que eu não tirei isso da minha cabeça. Não foi uma alucinação que eu tive, é um sonho. Isso é provado. Isso tem, assim, uma gama de evidências. Eu aprendi isso com o doutor Steve Greer. Tá? É assim que funciona. Vou consultar aqui o Calil. Calil fala para mim, estuda, meu filho. Estuda 12 horas por dia. Traz as informações. Porque no dia, por exemplo, vamos supor que alguém chegue para mim, só vou dar um exemplo para vocês. Como acontece com o Dr. Steve Greer, você vai falar com militares. Se um dia eu tiver que falar com militares, eu tenho evidência suficiente para sustentar o que eu falo. Eu não vou ter medo de falar com o presidente, eu não vou ter medo de falar com militares e com pessoas importantes. Porque o militar fala, cadê as evidências? Está aqui. Agora, se eu chego para o militar e falo, não, tem uma canalização. Fala, você está de brincadeira. Você pensa que eu sou o quê? É assim, o Dr. Greer ele faz palestra para general de 4 estrelas, 3 estrelas.
Coronel, pessoas importantes. Por exemplo, o Chris Bradson. O Chris Bradson fala, não, porque foi a dama que falou. Não, vem na minha casa, você vai ver com seus próprios olhos. Aí é outra situação, totalmente diferente. A pessoa vai lá e vê os orbes. Ele vê seres entrando e saindo pelas paredes. Fala, vou falar o quê? Vou falar que é mentira? Se eu mesmo vi, eu fui testemunha do fenômeno. Estão compreendendo? É assim que a banda toca. Porque senão, meus amigos, qualquer falastrão que aparece por aí, afirmando um monte de coisa, a gente vai ter como verdade. E é assim que é disseminado a desinformação. Os pesquisadores envolvidos são descritos como abertos e honestos. Ele está na tela, está na tela. Buscando a verdade, apesar de enfrentarem muitos obstáculos. Eles mesmos disseram, nós temos muitos obstáculos ainda para serem superados, para que essa informação chegue ao público. Existe o desejo de tornar os achados públicos. Há planos em andamento para realizar uma exibição pública, onde as pessoas poderiam ver os corpos pessoalmente. Uau! Então existe um plano para fazer uma exibição pública. Fantástico isso aqui. De forma semelhante ao evento do museu, uma jornalista sugeriu que a melhor maneira de absorver a informação é ver os corpos com os próprios olhos. Isso. Mostrar que isso está acontecendo de verdade. Porque não adianta. É assim que vai mudar o mundo, com provas incontestáveis. Como que você faz um cético acreditar em uma coisa? Ou ele vê com os próprios olhos, tá? Ou você traz provas incontestáveis. Mas o próprio Tim Burchett fala, olha, chegamos num ponto que eu posso trazer a prova que vocês quiserem. A maior prova de todas é aquela que você vê, que você enxerga, você não tem como negar. Eu tô vendo acontecer. Por isso que o desembarque dos extraterrestres vai ser a cereja do bolo, que vai convencer o mundo de forma definitiva, mas um contato pacífico. Uma verdadeira revelação. Não contaminado, né, com viés, com a narrativa de invasão fake, que vai levar o mundo para uma guerra interplanetária.